Essas teorias são bastante conhecidas, mas o que é menos conhecido é a teoria da comunicação do pós-estruturalismo. O que é que os pós-estruturalistas disseram sobre a comunicação? Eles, em primeiro lugar, criticaram a teoria da comunicação tradicional, aquela de Shannon and Weaver, e o que é que eles dizem em vez? Eu vou ler algumas passagens de um trabalho que escrevi sobre esse assunto. Os paradigmas do pós-estruturalismo. Entre eles destacam o desconstrutivismo fundado por Derrida, a semanalise de Kristeva e o pós-estruturalismo de Roland Barthes, a teoria construtivista da comunicação, que é uma outra, a teoria dos sistemas de Luhmann e o construtivismo radical. Derrida, por exemplo, postula a impossibilidade da comunicação. Não é possível de se chegar a qualquer acordo sobre o significado de um texto, visto que os seus significados são insolúveis e permanentemente diferidos no processo da interpretação, escapando assim de qualquer determinação, de maneira que um acordo mútuo entre os emissores e receptores do texto é impensável. Igualmente radical é Niklas Luhmann, nas suas posições sobre a assimetria fundamental da comunicação, se baseando em axiomas do construtivismo e da teoria dos sistemas. Luhmann até postula a impossibilidade, ou ao menos a improbabilidade da comunicação, e que a comunicação seja um processo essencialmente autorreferencial, visto que qualquer mente só pode construir o próprio pensamento sem ter conhecimento daquilo que o outro pensa. Conforme Luhmann, comunicação é impossível porque mentes são sistemas cognitivos fechados. A mente do emissor, tanto como a mente do receptor, são caixas pretas que não permitem ter informação recíproca sobre o pensamento do outro. O receptor não pode enxergar aquilo que acontece dentro da cabeça do emissor e vice-versa. Se um tivesse acesso aos pensamentos dos outros, a comunicação seria desnecessária e não aconteceria. Então, por causa disso, comunicação é impossível. O paradoxo é que o emissor também não pode ver o que acontece dentro da sua própria caixa preta. O paradoxo já foi formulado por Wittgenstein nas palavras seguintes: mas quando se diz como posso saber o que ele diz, o que ele quer dizer, sendo que eu só vejo os meus signos, e eu digo como é que ele pode saber o que ele quer dizer, sendo que ele também só tem os seus signos. Então, os dois sistemas em confronto e o problema da comunicação entre eles. Eu vou fechar essa apresentação das ideias dos pós-estruturalistas com uma citação de um especialista em pós-estruturalismo, Nelson. Ele escreve: no pós-estruturalismo,
o ruído é a mensagem. O ruído é o emissor. Você se lembra que naqueles modelos antigos da comunicação de Shannon e Weaver, o ruído era um elemento ruim, que tinha que ser evitado. É o único elemento que impedia a comunicação simétrica. Então, para os pós-estruturalismo, a mensagem é o ruído. E o ruído é a mensagem. O ruído é o emissor, o ruído é o receptor. O ruído nem está fora da mensagem, nem é um suplemento à verdade da mensagem. O ruído é o processo semiótico que constitui mensagens. É a substância delas, é irreduzível. Essa é a extensão radical do argumento de Saussure. Só há diferenças e não há termos positivos. Agora, para sair essas Shannon e Weaver, Habermas e Bourdieu, dois opostos na teoria da comunicação, mas tudo isso tem que cortar. Para fechar com algumas sugestões sobre saídas oferecidas por Peirce. Mas, como só tenho mais um minuto, eu tenho medo que não vai dar para resolver esses problemas. O primeiro é o problema das caixas pretas. Peirce também admite que não é possível ver o que acontece lá na cabeça do outro. Esse tema é abordado no manuscrito 318, muito citado e provavelmente o seu manuscrito mais semiótico que tem. Ele diz que num diálogo o que o ouvinte entende são de fato meros fragmentos da vida do outro. Para entender o locutor, diz Peirce, o ouvinte compara os fragmentos da vida do outro com o universo do próprio horizonte cognitivo. Assim, ele consegue descobrir onde esses fragmentos podem ser inseridos ou recopiados no próprio panorama da vida universal. Quer dizer, não tem uma caixa preta só. De um lado tem uma caixa preta, mas do outro lado tem a hipótese de que o outro tenha a mesma história da evolução, história dentro da nossa cultura, e que permite hipóteses sobre o que o outro pensa. E essas hipóteses permitem comunicação. Além disso, comunicação, a ideia da caixa preta é muito alheia ao pensamento de Peirce, porque eles dizem que pensamentos não ficam dentro da cabeça escondidos, mas eles saem como ideias em diálogos, e essas ideias não são muito diferentes dos pensamentos fechados dentro da cabeça. Portanto, essa continuidade entre o pensamento e os signos públicos permite a comunicação que para os construtivistas parece impossível. A questão da simetria também é abordada por
Peirce, ele tem uma ideia de que na comunicação se segue um ideal como um princípio regulativo da comunicação. Peirce chama esse ideal de co-mente, em inglês comind ou comments. O ideal da simetria é, portanto, um ideal normativo que exerce uma influência real na comunicação, como antecipação da resposta, mas sendo um ideal, a sua finalidade nunca pode ser alcançada na prática cotidiana. E, finalmente, o problema do ruído também é abordado por Peirce, mas a solução é uma outra. O ruído também é um terceiro agente na comunicação. Para Peirce, o terceiro agente na comunicação entre o locutor e o ouvinte é o signo, mas o signo não é só parte do locutor que emite e depois sai no seu caminho, mas o signo tem a sua agência própria. Ele é um terceiro agente na comunicação entre o locutor e o ouvinte. Como é que o signo pode ser um agente? Isso é uma história muito longa, mas o signo é ligado ao seu objeto. O objeto é a realidade que ele representa. Dessa maneira, essa realidade é parte do signo e não só da mente do locutor. Um relatório falso, por exemplo, tem a tendência a ser corrigida pela comunidade. Assim, dessa maneira, o erros tem a tendência de ser corrigidos no processo da comunicação, mas, sobretudo, mentiras, com o tempo, são descobertas. Não só pela agência de outras pessoas que vão atrás, mas porque o objeto tem a tendência de afirmar-se pela sua agência, pela agência dos seus representantes ou testemunhas. Tal como os objetos se opõem a nós, se nós ignoramos eles, se atravessamos o quarto ignorando que tem lá uma cadeira e caímos, os objetos se opõem a nós. Assim, a realidade tem uma agência sobre o signo, e essa agência não é nada ruído, é o oposto do ruído, é um terceiro agente no processo da comunicação entre o emissor e o receptor da mensagem. E com isso eu preciso terminar. Obrigado.